Bom dia, pessoal. Que bom estar de volta. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre IoT, né, Internet das Coisas. E, primeiro, eu queria saber de onde é esse pessoal todo. Eu acho que não tem só gente aqui de Pereira, não. De onde é que tem mais gente de fora? O pessoal de Jaguaribe está por aqui? Eita! O pessoal de São Miguel com certeza está por aqui, né? Já é praticamente de casa. De onde mais tem a escola, Massaro? Cadê Massaro? De onde mais, Massaro, que o pessoal veio? De onde mais o pessoal veio? Eu sei que vieram lá do Poeta, lá de Jaguaribe, né? Lá de Alto Santo, beleza. Então, pessoal, eu espero que seja um momento bacana e que vocês consigam... Que eu consiga passar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? E que vocês saiam daqui sabendo um pouco mais de IoT do que quando vocês voltaram, quando vocês chegaram. E eu queria saber outra coisa. Quem aqui tem celular? Quem está com celular? Levanta a mãozinha. Ah, não, era só para saber. Tá ok. Então, eu perguntei por causa do seguinte. Eu vou ter alguns QR Codes durante a palestra. E aí, vocês podem, não sei, se algum de vocês, os professores, puderem salvar para os alunos, alguma coisa assim, para depois chegarem a escanearem, beleza. Para vocês poderem ter acesso ao conteúdo que eu deixei preparado também. Então, bora começar. O tema que eu trouxe para vocês, né, é como a internet das coisas está mudando o mundo. E aí essa frase parece até um pouco exagerada, mas eu vou dizer para vocês que não. E eu vou tentar provar isso ao longo da palestra. Se você puder passar aí, por favor, Felipe. Isso. E aí um pouquinho sobre mim, né, já foi apresentado, mas mais uma vez. Sou desenvolvedor de software, trabalho na Venturas, né, uma empresa lá de Campinas, a sede em Campinas, São Paulo. E também tem uma empresa de desenvolvimento de software, né, que é a Newest. Tem um canal no YouTube, que é o Giovanni Oliveira. E depois eu vou deixar o QR Code aí para vocês acessarem lá. Estou começando a postar mais conteúdo sobre a área de tecnologia. Então, vão lá que certamente vai ter alguma coisinha boa para vocês, tá certo? E para começar, eu vou apresentar para vocês o meu amiguinho imaginário, né, que eu acabei de inventar, Johnny Cricket. Eu já traduzi para o inglês, né, João Grilo, mas acho que fica mais chique assim. Então, deixar ele vai participar de alguns momentos da palestra também, junto com vocês, para explorar um pouquinho o nosso imaginário, né? Vamos lá, primeiro, o que danado é a IoT, né? Quando a gente vê essa sigla, apesar dela ser muito falada hoje em dia, o que a gente sabe é o que significa. Internet das coisas e ponto. Mas aí vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Internet das coisas. Vamos lá. Primeiro, internet. Realmente, essa palavra se resume somente à internet como a gente conhece? A conexão entre computadores em diversos lugares e a longas distâncias? Nem tanto. Quando a gente fala de internet das coisas, o que acontece? Essa internet que é falada nem sempre é a internet como a gente conhece. Muitas vezes pode ser utilizada, ao invés de uma rede comum wireless, que no caso pode ser utilizado um Bluetooth também, que é o wireless, né, sem cabo, mas pode ser um infravermelho. Vixe, quem é que conhece infravermelho? Esse é antigo demais. E o Bluetooth também não era utilizado antigamente como hoje em dia, né? Mas atualmente já existem muitos dispositivos que utilizam para conexões e também podemos utilizar redes que são em LAN, né? Não necessariamente eu preciso estar conectado com alguma pessoa do outro lado do mundo. Eu posso montar um sisteminha pequeno e fazer com que os equipamentos dentro desse sistema se conversem. E aí eu monto uma rede de internet local e tudo isso funciona perfeitamente. E aí a gente vai para a parte da coisa. Será que essa palavra não é um pouquinho generalista demais? Quando a gente fala sobre coisa, qualquer coisa é uma coisa. Mas quando a gente começa a entrar a fundo no tema, a gente vê que não. Não teria nenhuma outra palavra que eu consiga imaginar que define tão bem a internet das coisas como coisa. Por quê? Porque coisa pode ser uma cadeira, coisa pode ser, sei lá, um roteador, um umidificador, qualquer coisa, literalmente. Então é por isso que essa palavra, apesar de ser generalista, né, é muito bem empregada. Então, o que acontece? Internet das coisas, se você associar o conceito
dessas duas palavras, fica um pouquinho mais claro de entender. Porque pode ser realmente qualquer objeto do nosso dia a dia, que pode estar conectado a uma rede, ou enfim, algum outro objeto, por meio de alguma conexão, seja Bluetooth, seja internet, seja uma rede local, seja infravermelho, enfim, o que for. E aí, a definição do IoT é a seguinte: é uma rede de objetos interconectados que podem trocar informações entre si e controlar-se entre elas mesmas. Podem uma mandar comando para a outra e dizer, isso aqui você precisa desativar porque eu recebi um dado aqui no meu sensor que faz com que essa informação aqui não seja mais válida. Então você pode desativar e é isso. Então são objetos, sim, do dia a dia, que se conversam, podem trocar informações e fazer com que um afete no comportamento do outro. Esse termo surgiu lá em 1999 por um cara chamado Kevin Ashton. Ele foi a primeira pessoa que usou o termo, que cunhou o termo Internet das Coisas. E aí a gente pensa, poxa, por que um termo que foi inventado há, sei lá, quase 30 anos é tão falado ainda hoje em dia? Uma série de coisas fizeram com que o IoT começasse a ter mais ênfase nos dias atuais. Uma série de tecnologias que evoluíram e fizeram que tornaram possível também a evolução do IoT. Como é o caso, por exemplo, da computação em nuvem, Questão de servidores em nuvem que ficaram mais acessíveis e muito mais comuns hoje em dia. Teve também a questão dos microcontroladores, dos processadores, dos sensores que ficaram muito mais baratos e menores. E com essa revolução, vocês vão ver que isso é tudo que é necessário para eu criar um dispositivo IoT para controlar alguma coisa. E aí teve outra coisa que foi extremamente importante também, que evoluiu junto, que foi a questão de rede. Como o nosso amigo Henrique aqui brilhantemente falou, agora há pouco, a questão do 5G fez com que esse tema fosse muito alavancado hoje em dia por causa das possibilidades que ele acaba criando, a conexão de alta velocidade e sem cabo, acabou fazendo com que, assim, juntando todos esses pontos, questão de sensores, questão de microcontroladores, tudo que ficou mais acessível fez com que culminasse no alavancamento dessa nova tecnologia, do IoT. E aí eu trouxe para vocês o seguinte: essa pesquisa aqui que foi lançada pela Forbes, que na verdade é um título de uma matéria da Forbes, mas a pesquisa foi feita pela ABINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas. E aí chega a mostrar um número que é, assim, para mim é um pouquinho assustador, mas que tende a aumentar muito mais nos próximos anos. Eles fizeram uma pesquisa trazendo dados de quantos dispositivos estão conectados à internet, quantos objetos estão conectados à internet. E aí, esse gráfico, a escala dele está em bilhões. Em 2015, tinha um pouco menos de 5 bilhões de dispositivos conectados. E isso há menos de 9 anos atrás. Agora, a projeção para 2025 é que a gente tenha mais de 27 bilhões de dispositivos. A gente está com 8 bilhões de seres humanos vivos hoje. E aí a gente tem mais do que 4 vezes a quantidade de dispositivo por pessoa. Isso é um número assustador porque ainda existe muita gente que não tem nenhum dispositivo conectado. Então, imagina o quanto que isso vai crescer nos próximos anos, E aí eu trago para vocês a seguinte questão. Eu falei muito sobre a questão dos dispositivos, de internet das coisas, enfim. Queria saber de vocês, e aí eu vou pedir muito a participação de vocês para formular comigo o que é uma coisa. O que é que essa coisa precisa para ser classificada como um dispositivo IoT? Será que eu posso pegar qualquer coisa mesmo, colocar na internet e está tudo jóia? Já é um dispositivo IoT? Então vamos lá. Primeira coisa, já vou revelar para vocês de cara. Qual é a primeira coisa que precisa
para que um dispositivo seja classificado como IoT? Vamos lá, primeira coisa, fonte de energia, é claro. Primeira coisa que um dispositivo precisa é ser alimentado. Seja por uma bateria, seja numa corrente contínua, né, ligado na tomada, no corrente alternada, seja por painel solar, por uma bateria, enfim, por qualquer coisa, mas ele precisa ser alimentado. E aí vamos lá. O que mais? Eu já dei algumas dicas aqui do que é necessário, mas quem é que dá um chute? Vamos lá. Quem der um chute aí vai ganhar um sticker, um adesivozinho. Eu acho que tem que ter algum tipo de interruptor, tipo, para você conseguir coordenar o objeto. Vamos, interruptor em que sentido, assim? Um aquecedor, ele tem interruptores internos que permitem a regulação dele. No caso, você está falando no sentido de ter sensores. Sensoriamento, no caso, para ele saber a decisão que ele vai tomar. E uma placa controladora. Então você já disse dois. Uma placa de controle, né? E o sensoriamento. Vem aqui, vem. Pega aqui, pode escolher. O sticker para você. Quem mais? Ele já acertou dois. Tem mais dois. Você levantou a mão primeiro. Sim, mas não. É porque já está um pouquinho no microcontrolador. O sistema está lá. Sim? Oi? Conexão, pô. Foi o primeiro que eu falei. Pode vir aqui. Então vamos lá. Eu vou revelar aqui, ó. Primeiro, conexão. Precisa ter uma unidade de comunicação. Afinal, ele precisa se comunicar com outros objetos, né, para ser classificado como um dispositivo IoT. Um microcontrolador, que foi exatamente o que o rapaz falou. Sensores, que ele também falou. E por último, atuadores. Porque afinal, ele precisa fazer alguma coisa com os dados que ele pegou dos sensores. E aí ele vai processar esses dados no microcontrolador, alimentado pela fonte de energia, né? Ele pode enviar esse dado para algum outro dispositivo, enfim, para qualquer lugar. Ou ele vai pegar os dados dos sensores e fazer as mudanças no ambiente diretamente pelos atuadores. E aí, a gente entra num ponto muito interessante, que é a indústria 4.0, né? E a relação que ela tem com o IoT. É praticamente indistinguível a pessoa falar sobre indústria 4.0 e não lembrar do IoT. Agora vamos lá, quem foi que participou das aulas de histórias aqui? Eu acho que todo mundo, né? Mas vamos fazer um review bem rápido das revoluções industriais que a gente vê. Primeiro, a primeira revolução foi marcada pelo quê? Carvão, o que mais? O que mais? Máquinas a vapor, que trocaram a mão de obra, né, dos animais e das pessoas por motores. E aí foi possível criar motores a vapor. E vamos lá. Segunda. O que teve na segunda revolução industrial? O que foi o principal? Eletricidade. O advento da eletricidade foi o principal ponto da segunda revolução industrial. Vamos mais rápido. Terceira revolução. O que foi que aconteceu? Dou-lhe uma. Oi? Automação dos processos. Por meio de quê? Primeiro, eletricidade, né, que já vinha da segunda revolução industrial. E com o advento da internet. A internet começou a entrar nas fábricas e começou-se aí um processo de automação de diversos processos, diversas coisas de atividades na fábrica, né? Por meio da robótica também, que começou a adentrar as fábricas e muitos outros meios aí da economia, mas na indústria e na terceira revolução industrial foi esses os principais pontos. E aí a gente chega na famosa quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que eu estou falando até agora. E o que acontece? A gente junta tudo que já veio nas outras revoluções, a questão dos motores elétricos, né, que agora não mais a vapor, a questão da robótica, que entrou na terceira revolução, e junta tudo isso, coloca sensores, coloca atuadores e deixa o processo muito mais autônomo. E aí o que acontece? Robôs vão ser são capazes, né? Não vão ser, já está acontecendo.
Robôs são capazes de coordenar atividades, fazer com que os processos na fábrica fluam de forma uniforme, sem precisar necessariamente de uma pessoa para fazer aqueles trabalhos braçais, né? Claro que vai ter gente que vai precisar para fazer manutenção dos robôs, enfim, eles ainda não nominaram a gente, né? Nesse dia, hoje, quando eu estou gravando, inclusive, pessoal, vai para o canal do YouTube também, hoje, quando eu estou gravando, os robôs ainda não dominaram a gente, não. E eu estou usando isso para me defender. E essa que é a questão. A ajuda do IoT é tão grande na indústria que começaram a criar o termo, né, o IIoT, o I de indústria, e eles criaram um termo para as definições específicas somente voltadas para a área da indústria. Para você ver quão grande é o impacto deles, da internet das coisas, nas fábricas. Sim, vamos lá. Como é que isso tudo funciona, né? Primeiro, eu já expliquei para vocês o que é um dispositivo IoT, né? E como é que a gente consegue classificar o dispositivo como sendo parte da internet das coisas, correto? E aí, vamos lá. Eu trouxe uma problemática para vocês e eu quero que vocês me ajudem a resolver. Eu disse a vocês que o nosso amigo Johnny, o Johnny Cricket, ele ia participar da palestra com a gente. E aí, vamos lá. A problemática é a seguinte. Johnny, assim como eu, né, diga-se de passagem, é um cara que tem problemas respiratórios. E aí, ele tem em sua casa um escritório, né, ele precisa trabalhar de casa. Só que, qual o problema? Esse escritório não tem janela, precisa estar fechado toda hora, porque ele precisa de silêncio. E aí, o que é que o Johnny pensa? Não, vou comprar um ar-condicionado. Em um mundo normal, isso seria a solução perfeita. Só que o que é que acontece? Como o Johnny tem problemas respiratórios, ele não pode usar o ar-condicionado toda hora sem ter algum instrumento para auxiliar na questão dos outros dados do ambiente dele. Se ele ligar o ar-condicionado por muito tempo, sem um umidificador, que está aqui representado, ele fica com a garganta muito ressecada. E aí acaba inflamando. Só que aí, vamos lá, Johnny comprou o umidificador. Aí ele deixa o umidificador ligado por muito tempo, junto com o ar-condicionado, né? E aí o que é que acontece? O ambiente dele começa a formar gotículas de água nos cantos e está começando a formar mofo. Por quê? Porque tem muita umidade presente dentro do quarto dele. Como fica muito tempo fechado com o ar-condicionado, acaba que com o tempo isso vai começar a danificar os equipamentos dele, os equipamentos eletrônicos, né? E aí Johnny tem uma ideia. Vou criar um dispositivo para controlar isso aí. Só que aí como é que fica? E aí eu vou mostrar para vocês qual foi a solução que o Johnny pensou. Ali está. Essa plaquinha pequena aí, essa ligação de circuitos, pode resolver a situação do Johnny e eu vou explicar para vocês como é que ela resolve. E vou explicar também onde é que está, por que esse carinha aí é um dispositivo IoT. Aqui está maior, para vocês enxergarem bem. Está todo mundo conseguindo ver, né? Beleza, pessoal aí de trás? Eu espero que sim. Então vamos lá. O que acontece? Essa aqui é uma plaquinha que é muito utilizada hoje em dia para esse tipo de dispositivo, né? Que é uma plaquinha controlador, um microcontrolador, que é o S32. E aí ele já vem com um módulo Wi-Fi integrado, que é esse, fica aqui nesse camaradinho que eu estou mostrando para vocês. Aí o que tem mais aqui nesse diagrama? A gente tem, o que é isso aqui? Sensor de quê? Sensor de umidade. O que é isso aqui? Quem é que conhece? Um servomotor. Quem foi que falou? Um servomotor. Isso aqui. Era para ser a bateria. Isso aqui é a parte positiva, né? O VCC, a parte negativa. E aí, quem aqui já conseguiu entender como é que isso aqui vai funcionar? Ó, vou explicar para vocês. Como é que isso aqui funciona? Primeiro, eu vou explicar as partes. Vamos lá, vamos de pedaço. Eu já disse para você o que era cada coisa. Agora eu vou dizer como é que isso vai funcionar em conjunto. Primeiro,
Estão todos interligados aqui na placa ESP, né, no microcontrolador. A ideia da solução é fazer o seguinte: pegar os dados de umidade do ambiente que o Johnny está, daí manda para a placa lê esses dados, vê como é que está a umidade. Se ela estiver em 80%, eu posso desligar o umidificador. Se não, se ela estiver abaixo disso, eu mantenho ele ligado, e aí quando for de 80% acima, eu desligo e espero. Beleza? E aí, para que esse servo, esse servomotor aqui? Como vocês viram lá no exemplo, aquele umidificador ali, ó, isso aqui, eu não sei se vocês já viram desses umidificadores, mas é aqueles que você controla como se fosse um botãozinho de volume, para regular. Então, um servomotor ligado diretamente aí nessa parte, que controla a intensidade, né? E, consequentemente, quando ele é desligado ou ligado, faria com que eu conseguisse controlar, liga e desliga o umidificador. E aí John ficou feliz, porque finalmente ele conseguiu um ambiente estável, não tem mais, assim, não afeta tanto mais os problemas respiratórios que ele tem, porque a umidade está na quantidade ideal, né, para respiração, 80%, e todo mundo ficou feliz. E é isso que o IoT faz. Não que ele deixe todo mundo feliz, mas ele resolve problemas, e problemas muitas vezes simples. E aí a gente vai para o seguinte ponto: quem é que pode trabalhar com IoT? Eu falei para vocês diversas áreas aqui que podem estar integrando junto com a internet das coisas. Por exemplo, a área de redes, que foi muito falada aqui hoje, o nosso amigo Henrique trouxe até alguns exemplos também de coisas que envolvem muito IoT, que é no caso a questão do carro, né, autônomo. Tem diversos sensores naqueles carros para saber, primeiro, né, quando é que tem uma pessoa dentro, quando é que tem uma pessoa próxima, onde é que está o carro mais próximo, qual a velocidade que eu estou, enfim. São uma série de variáveis que são calculadas milhões de vezes por segundo para que aquele carro consiga ter a ação perfeita no time perfeito para ninguém ter acidentes. Então vamos lá, as áreas de atuação. Primeiro, eu vou começar falando de redes, porque eu já comecei, né? Pessoal que faz rede de computadores, pessoal que faz a faculdade de redes, pessoal que é especialista em redes, como por exemplo a rede 5G, pessoal que faz qualquer tipo de faculdade voltada para a área de redes pode atuar diretamente nas soluções, porque além de ligar os sensores, a gente precisa garantir que eles estejam conectados. Não é só você ligar o dispositivo. Muitas vezes esse dispositivo está num lugar que é muito distante, ou enfim, precisa de uma mão de obra muito grande da área de redes para que isso funcione de uma maneira interligada. Hardware, é claro. Se a gente precisa de dispositivos novos, a gente precisa inventar esses dispositivos a partir da junção desses sensores, né, dos microcontroladores e dos atuadores, enfim, de tudo. A gente precisa de gente que saiba fazer, que saiba juntar essas peças para que eu consiga ter um dispositivo que funcione e que resolva o problema. Eu trago como exemplo aqui as faculdades de, principalmente, engenharia, várias engenharias que atuam em engenharia mecânica, engenharia de energias, engenharia de software, engenharia de computação. E aí, já pegando o gancho, né, da engenharia de software, eu vou para a parte de software. Por quê? Porque todos esses microcontroladores precisam de uma linguagem de programação, precisam que eu faça um tratamento de dados, precisa que eu envie as informações para que eles consigam, para que o sistema consiga entender, né, traduzir para a linguagem de máquina do microcontrolador e fazer alguma coisa com isso, mandar os comandos para os atuadores. Então, na área de software, principalmente a questão de software embarcado, que é muito usado, que foi até citado aqui por um dos colegas também. Essas são as principais faculdades assim, que o pessoal trabalha muito na área de IoT. E aí, tem outro ponto também, que é a questão da IA, que não foi falada, né, ainda. A inteligência artificial avançou muito nos últimos anos, chega
assim, quando a gente pensa na quantidade, no quanto mudou de alguns anos para cá, no quanto avançou a inteligência artificial, chega a ser um pouquinho assustador, porque antes a gente não tinha toda essa facilidade que a gente tem, facilidade entre aspas, né, que a inteligência artificial nos trouxe em diversas áreas. No processamento de dados, que inclusive é uma área que a inteligência artificial é brilhante, não só no processamento, quanto no reconhecimento também. Eles conseguem ver coisas com muito mais facilidade do que nós. Se você olhar para uma planilha cheia de números, você vai até entender, você demora. Mas a inteligência artificial, se você programar ela para aquilo, ela vai ver alguma coisa diferente ou defeituosa assim, em questão de segundos, que ela está processando aquelas informações. Então, a inteligência artificial trouxe uma gama de coisas boas para a questão da internet das coisas, por quê? Eu posso, por exemplo, sei lá, eu estou na minha casa, eu peço para a Alexa pergunta alguma coisa para a Alexa, vamos lá, ela vai, pegou o que você falou, traduziu para a linguagem de máquina, né, pesquisou, foi na internet buscar aquela informação, voltou e disse para você o que tem acontecido. Com a inteligência artificial, muito mais coisas são possíveis. Por exemplo, a gente começa a trazer, além de atividades que eu posso executar, ela começa a trazer possibilidades de, por exemplo, prever as coisas que você tem o costume de fazer normalmente. Todo dia de 6 da noite você vai para a academia. E aí você tem o costume de ligar o seu celular, abrir o Spotify e ouvindo música até você chegar na academia. Chega num ponto que a inteligência artificial analisa os seus comportamentos como usuário do seu celular, ou enfim, do dispositivo que você está usando, e aí quando chega em alguma quantidade de dias para frente, ela vai lá e 5h55 ela diz, dá a opção lá. Se você quer abrir o Spotify, e aí isso aí é só um exemplo, né? Mas são uma gama de coisas que são riquíssimas e que ajudam muita gente na hora de fazer esses processamentos de dados, né? E prever as ações, enfim. E agora eu vou falar um pouquinho dos setores da economia, né, que se beneficiam do IoT. Eu já falei um pouquinho também do uso doméstico, né, como trouxe o exemplo para vocês do Johnny Cricket. E agora eu vou falar um pouquinho mais desses outros. Eu vou trazer alguns exemplos de aplicações práticas também, para que seja mais fácil de entender qual o uso, mas eu vou começar introduzindo vocês em relação ao setor agrícola, né, a agricultura. E aí a gente pensa, poxa, mas a agricultura é um trabalho que a gente pensa ser tão braçal, né? Pessoal que normalmente planta, a gente conhece muita gente aqui na região, né, que, sei lá, sai cedinho, vai, cava os buracos, planta, e aí vai, colhe na mão. Mas aí a gente está tendo um crescimento bem grande da área da agricultura de precisão também. E o que acontece? Na agricultura de precisão, a gente quer produzir o máximo, consumindo o mínimo. Daí, o que a gente pode fazer para conseguir chegar nesse ponto? A gente pode tentar prever e medir as informações para que a gente veja como é que aquela planta consegue crescer da melhor forma. Da forma que ela fique, que ela produza mais, que ela fique maior, enfim, e que ela cresça mais rápido. E como é que a gente pode fazer isso? Provendo para ela o melhor ambiente possível. Por exemplo, a quantidade de umidade certa do solo, a quantidade de água que ela deve receber de acordo com o momento do dia, de acordo com a temperatura do solo, de acordo com a umidade do ambiente que ela está. Enfim, uma série de variáveis que a gente pode calcular a partir de dispositivos IoT e resolver adicionando métodos para que isso seja feito de forma automática. Eu vou mostrar para vocês um exemplo mais na frente, que é exatamente de uma fazenda, que ela é toda autônoma. Então, aí a gente vê o poder que tem o IoT na hora de mostrar esse tipo de solução, né? Porque aí a gente resolve diversos problemas. Primeiro, a gente produz muito mais num espaço muito menor. E aí, quando a gente tem mais produção, a gente tem mais comida. E com mais comida, a gente consegue baratear, a gente consegue
trazer uma comida com mais qualidade para a mesa de todo mundo, enfim. Outro setor é o industrial. Eu já falei para vocês, né, do que está acontecendo nas fábricas, mas aí é importante falar que, além dessa questão de sensoriamento, dos dispositivos IoT que eles estão implementando, existem diversas questões, além de só colocar, por exemplo, robôs nas fábricas. Aí o que acontece se eu colocar robô demais numa fábrica? Eu acabo demitindo muitos operários. Isso aí gera uma série de problemas, não só éticos, assim, mas uma certa preocupação em relação a como é que vai ser o nosso futuro, né? Quando a gente começa a colocar essas coisas em pauta, a gente começa a refletir um pouquinho sobre o avanço mesmo que está trazendo e sobre se é o que a gente realmente pensa para o nosso futuro, mas que de fato vai ser o nosso futuro. Então, tem uma série de discussões éticas também sobre essas questões de internet das coisas. E por último, eu quero trazer aqui também a área hospitalar. Na área hospitalar, cara, os usos do IoT assim, são de um ganho muito grande. Por quê? Primeiro, eu vou trazer até um exemplo aqui que foi citado anteriormente, que é a questão de cirurgia à distância, que é proporcionada através de uma conexão de rede ultraconfiável e faz com que, por exemplo, daqui, eu estou fazendo a cirurgia aqui no Hospital de Pereira com um médico dos Estados Unidos. E isso no futuro vai ser totalmente possível. Quer dizer, já é possível hoje, já existem protótipos e máquinas que os cirurgiões começaram a testar, né, e começaram a fazer cirurgias. Mas aí quais os ganhos? Uma máquina faz um movimento fino muito mais delicado do que uma pessoa, se ela for programada para isso. E aí eu consigo mexer, por exemplo, um bisturi numa escala de nanômetros, coisa que não é possível para um ser humano. Então, assim, são diversos os ganhos, eu citei alguns, né, mas eu podia ter uma palestra falando só sobre os ganhos da IoT nessas áreas. E, claro, não são só essas áreas. O IoT se encaixa em praticamente tudo do nosso dia a dia. Só que eu trouxe essas áreas porque eu acho que são as que mais impactam e as que são mais comuns a gente ver notícias sobre, né? Agora, eu vou trazer uma parte bem interessante, que são algumas aplicações práticas do IoT que estão até próximas da gente, né? A primeira, eu trouxe, além de trazer a aplicação, eu trouxe até o dono, esse rapaz aqui. É uma estação meteorológica. Eu não sei se alguém daqui já chegou a fazer algum trabalho de conclusão. Eu vou falar sobre os projetos dos meninos daqui também, que é muito interessante. Cadê Marcos Paulo? Deve estar... Ah, lá está. Fala sobre o projeto de vocês também, que é muito legal, que envolve muito o IoT, muito internet das coisas. Primeiro, a estação meteorológica. Esse aqui é o design dela. Ela foi feita para ser uma estação de baixo custo. Então, são coisas assim, relativamente comuns a termos estéticos, né? Que a gente vê, ó, marmita, cano, né? Isso aqui é o quê? Um varal, João? É um varal e uma placa solar, né? Que certamente tem uma bateria conectada por aqui, por algum lugar. Aí, como é que essa camarada funciona? Primeiro, ela tem os sensores. A gente escolhe o que que eu quero de informação do ambiente para essa camarada aqui captar. Ah, eu quero qual a umidade daquele local, eu quero a velocidade, a direção do vento, eu quero a quantidade de chuva que está caindo naquele local e a temperatura. Não sei se eu já falei da temperatura, mas, enfim, quero esses dados. O que é que eu preciso? Eu preciso ter sensores para captar todas essas informações. E aí vamos lá, implementei os sensores. Aonde que eu implemento esses sensores? Microcontrolador. Acredito que o microcontrolador usado aqui foi um ESP, né? Esse ESP, ele vai pegar os dados de todos esses sensores em um dado intervalo de tempo, né? E aí você consegue definir qual intervalo de tempo você quer que ele faça essas leituras.
ele vai pegar os dados e mandar para algum local. Ele poderia processar, né, fazer um processamento mínimo, porque tem um recurso limitado, um microcontrolador, ele é feito para ser assim. Quando a gente precisa de um processamento mais eficaz, um processamento mais complexo, mais robusto, a gente manda para a computação em nuvem fazer, que foi o que eu falei aqui no início. Você manda para algum servidor e aí ele faz o processamento e faz o que tem que ser feito. Se precisar de uma análise usando uma inteligência artificial para ver os dados, enfim. E aí, depois que enviou esses dados, eu posso exibi-los em qualquer local. Eu posso mandar isso aqui para um site, eu posso mandar isso aqui para um aplicativo para mostrar em tempo real. E aí, quais os usos, né? Para que eu vou querer saber disso aí? Primeiro, isso pode afetar muito na questão da agricultura de precisão. Por quê? Quando eu sei esses dados sobre o local, a temperatura, a umidade, a quantidade de chuva, isso vai afetar diretamente no que eu vou fazer com as plantas daquele local. Por exemplo, hoje, está um dia que, está 40 graus, a umidade está baixíssima, está, 30% de umidade, e aí o que eu vou fazer com as plantas? Quando eu sei desses dados, eu sei exatamente o que eu posso fazer. Falando de maneira grossa, eu posso regar. É uma das soluções. Mas uma pessoa que é especialista, ela vai saber exatamente o que ela pode fazer com aqueles dados. E aí, outra coisa. Quando eu tenho uma base de dados montada com essas informações de determinado local, por exemplo, eu deixo essa estação aqui em Pereira, na escola. Se eu deixar ela por 1 ano, e eu coloco 1 ano, eu acho que é até pouco. Mas se eu deixo ela aqui, 2 anos, funcionando, mandando dados todos os dias, a cada 10 minutos ela vai, faz uma leitura e manda para um banco de dados. Quando eu chegar no final desses 2 anos, a quantidade de dados que eu vou ter sobre o clima de Pereira é gigantesca. E aí o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar esses dados, mandar para um IA tratar e começar a fazer previsões do tempo para aquele local. E mais uma vez entra aí, por exemplo, a agricultura de precisão, questão de, será que dia 5 de junho vai chover? Porque aí eu tenho um evento, eu não queria que chovesse porque é em local aberto. Outro projeto muito interessante, que aqui entra na questão de casas autônomas também. Eu não sei se vocês já viram recentemente, né? É uma coisa que já é realidade, a questão de casas cada vez mais inteligentes. Mas aí, esse daqui é um projeto que faz o seguinte. Ele serve para medir o nível de água da sua caixa d'água. E aí, como é que ele faz isso, né? Mesmo esquema. Ele tem aqui o microcontrolador, tem a questão dos circuitos aqui, né? Que ele vai precisar para conectar esse tipo de sensor específico. E o que é que esse sensor aqui faz? Não sei se dá... Cadê? O sensor é esse aqui, essas bolinhas brancas aqui, O que é que esse sensor faz? Ele verifica se o líquido atingiu aquela superfície. Então, vamos lá. Eu pego essa informação aqui. Tem líquido nessa parte da caixa d'água? Tem. Então ela está cheia. E aí, o que foi feito aqui nesse projeto? Pegou os dados aqui da caixa d'água, foi lido pelos sensores, né? Está tudo aqui dentro dessa caixinha. Está conectado à internet. E o dispositivo, o microcontrolador, faz o envio delas para um servidor. E aí o que tem nesse servidor? Tem um cara que está escutando quando é que essa caixinha aqui vai mandar a informação. E aí, quando ela recebe uma informação nova, ela vai e exibe aqui, nesse caso, num aplicativo, que me mostra qual o nível da minha caixa d'água. Eu não preciso subir lá no telhado mais para olhar como é que está a caixa d'água. Eu não preciso esperar ela acabar para saber que acabou. Eu vou tomar um banho, estou cheio de sabão. Putz, acabou a água. E aí, o que faz? Nesse caso aqui, você não precisa mais se preocupar, porque você vai estar olhando antes. Você vai saber exatamente em quanto por cento está a sua caixa d'água. É uma aplicação. Agora você imagina isso dentro de uma residência. Por exemplo, eu estou chegando com o meu carro autônomo, né? Vamos lá. Estou chegando no meu carro autônomo em casa, e aí eu coloco uma programação para que, sempre que eu esteja a 300 metros de casa,
o meu portão vai abrir sozinho. Eu vou, dependendo do horário que eu chegar, vou ligar minha torneira da banheira, fazer com que ela encha. E aí, quando eu chegar em casa, o portão está aberto, eu entro, estaciono o carro e já vou, porque meu banho já está pronto. Isso aí, cara, assim, é um mundo de possibilidades. Porque, por exemplo, se eu tenho uma rotina matinal, vamos lá, tem gente que é muito metódica, eu não sei se tem muita gente aqui que é assim, mas acordou, tem um algoritmo pronto do que é que vai fazer até sair de casa. E todo dia é assim. Vou lá, eu vou citar um exemplo aqui. Acordei, primeira coisa que eu faço, né? Abrir os olhos, que não tem como. Aí, abri os olhos, primeira coisa que eu quero fazer é, vou no banheiro, escovo os dentes, quando eu terminar de escovar os dentes, vou comer alguma coisa. Tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que come primeiro e depois escova os dentes. E aí, se eu quiser fazer isso, por exemplo, eu posso ter um sensor que, sei lá, verifica quando eu acordo com movimento, ou sei lá, levantei da cama, posso ter um sensor de pressão, qualquer coisa. E aí, por exemplo, eu levanto todo dia de 7 da manhã. Deu 7 da manhã, ou até pelo horário também, eu não precisava nem colocar esse sensor de pressão na cama. Deu 7 da manhã, o meu controlador manda mensagem para a minha torradeira, que eu estou chegando, ela começa a aquecer, e aí eu chego lá, coloco os pães, sei lá, tem uma água que já foi colocada para mim, então eu só chego, pego minha água, boto os pães na torradeira, vou e sento, acabou. Isso aí são algumas das poucas aplicações citadas, mas que é expandido para um horizonte que, assim, não tem fim. Não tem fim a quantidade de coisas que você pode fazer no uso doméstico, né? E aí, por último, eu trouxe aqui essa aplicação para vocês, que eu vou precisar que você dê play já, viu? No notebook. Eu acho que ele não vai dar play aqui. Que é sobre a questão da fazenda autônoma que eu falei para vocês. E aí eu vou passar esse vídeo e vou comentando em cima dele, né, o que está acontecendo, o que vocês estão vendo e quais os processamentos que eles estão fazendo. Pode dar play, por favor. Aí, pronto. Pode deixar sem som mesmo que eu vou comentando, tá bom? Ó, vamos lá, primeira coisa. Estão pegando as pequenas plantinhas, trocando de local, e aí para uma bandeja já automática, né, com robôs que fazem o trabalho. Esse aí é um carro que vai percorrendo o seu campo e já vai mostrar o que é que ele está fazendo. Mas esse robôzinho aí, ó, ele pode ter câmeras, no caso ele tem lasers também para matar pragas, né, que estão começando a nascer perto das plantas. Essa câmera aí identifica, ó, quais plantas estão boas, quais plantas estão crescendo, o que é uma planta e o que não é. Porque ó, você vê que na parte vermelha ali ele já consegue identificar que pode ser uma praga ou alguma coisa do tipo. Esses aí são os robôs fazendo atividades muito finas, né? Olha, colhendo morango. Esse outro braço robótico aí que tem diversas aplicações, pode estar plantando, pode estar colhendo alguma coisa. E mais uma vez, ó, colheita de morangos. E aí, cara, esse drone é sensacional. Primeiro, você pode usar ele para plantar, mandar remédio para plantação, qualquer coisa que você quiser fazer, né? Jogar de cima para não precisar ir lá. E tem outro negócio que é muito legal, que é a aplicação dele dentro de estufas. Ó. Ele também é usado para o controle de pragas dentro da própria estufa. Além das pesticidas, né, das coisas que eu posso colocar lá dentro, o drone vai fazendo vasculhando, né? Isso aí, ó, estufas de vidro, de acrílico. E aí, o que acontece, né? Quando a gente coloca a tecnologia nesses pontos, mais especificamente o IoT. Essas coisas, além de ficarem autônomas, você não viu ninguém trabalhando lá dentro daquela estufa. Não quer dizer que não tem, mas quer dizer que a maioria dos processos são dominados por máquinas, elas conseguem fazer e muito bem, né? E acaba que isso, além de poupar trabalho, entre aspas, né? Porque precisa construir aquilo tudo, faz com que a nossa produção, a produção de alimentos, seja muito mais eficaz. A gente produza muito mais utilizando muito menos dos recursos. Então, olha,
aqui as referências. E eu queria trazer um ponto importante, que é a questão desse curso aqui. É por isso que eu queria que vocês tivessem acesso, para que vocês pudessem escanear. Mas é um curso gratuito de introdução ao IoT pela Universidade de Stanford. Então, assim, eu peço aos professores aí, quem tiver acesso ao celular, que puder tirar uma foto do QR Code, mandar para os alunos depois, ou então, sei lá, me pedir que eu consigo mandar o link. Tá bom? E é isso. Eu vim... Sim, outra coisa importante também. Esse QR Code aí... Esse QR Code aí, mais uma vez, ele tem todos os meus contatos de redes sociais. Então, quem quiser me encontrar, fica mais fácil por ali. Ou você pode aprender e decorar aí os meus endereços, que você consegue me encontrar também. O conteúdo acabou. Primeiro, queria saber se tem alguma pergunta. Vamos lá, eu dou 5 segundos para vocês. Até eu tomar uma água. Nada? Então lá. Ok, né? Posso seguir. Pronto, beleza. Se não tem pergunta, das duas uma. Ou vocês entenderam muito bem, eu expliquei bem, ou então expliquei tão mal que ninguém entendeu nada. Mas tá bom, vou ficar na expectativa de saber o que foi que aconteceu. Então, pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu trouxe para vocês. E é isso. Fico por aqui. Valeu!